Olá, amigo, bom dia. Brasadames, advogado criminalista, contato 11 985 4271. Bom, feito é melhor do que perfeito. Essa é uma frase que leva a gente à seguinte conclusão. Bom, peraí, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte. Eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de oratória. A primeira dica de oratória que eu quero passar para os colegas ou para alguma pessoa que esteja interessado aí em se dedicar um pouco mais na oratória, seja na área da advocacia, seja numa área empresarial, em qualquer outra área, na área da instrução escolar, na área de trabalhos, é não se preocupar muito com aquilo que você vai falar entre uma palavra e uma outra palavra. Por exemplo, eu repeti agora aqui algumas palavras. Esse aí, ele naturalmente ele vai fugindo da sua oratória, ele vai saindo da sua oratória. De acordo com o tempo que você vai se preparando, ele vai saindo da sua oratória. Alguns usam a palavra e então essas palavrinhas aí que fica entre uma e outra, elas vão saindo com o caminhar do dia a dia. É uma questão de prática. É uma outra parte que eu quero dizer aqui, a prática. Procure fazer todos os dias alguns vídeos. Procure falar para algumas pessoas pela internet, YouTube, mande pelo WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido, todos os dias. Porque a oratória, na verdade, ela é uma prática diária. Então, aquela frasezinha que eu falei lá atrás, feito é melhor do que perfeito, serve para preencher todos os dias. Por quê? Porque se você ficar esperando que um determinado dia, um determinado momento, você vai estar preparado, você vai ficar ali estudando, lendo livros, tal, e etc, para você falar em público, gente, isso dificilmente vai acontecer. As oportunidades são pequenas, as oportunidades não aparecem no dia a dia. É melhor você fazer a sua oportunidade aparecer, causar uma situação em que a oportunidade apareça, do que você ficar esperando alguém te convidar para fazer uma palestra, para fazer uma orientação na área que você atua. No meu caso, uma orientação criminal. É melhor você fazer isso acontecer, né? Então, quando você faz aquilo, nem que seja um pouco ruim, é melhor do que aquilo que você estava esperando que fosse totalmente perfeito. Daqui 6 meses eu vou ministrar uma palestra. Então, quando chegar um pouco mais próximo desse dia, eu vou me preparar, vou estudar, vou ler alguns livros de oratória, vou assistir alguns vídeos na internet e assim por adiante, né? Então veja que essa frase, feito é melhor que perfeito, exige que você pratique todos os dias um pouco a oratória. Nem que for só para você falar para 2 pessoas, nem que for para você falar aqui no YouTube, para você falar aqui no WhatsApp, falar para alguém e tal, mas você precisa, de uma certa forma, praticar essa oratória. Veja, por exemplo, eu assisto constantemente alguns vídeos de oratória na internet, né? Faço alguns cursos e tal, e estou tentando aí sempre colocar em prática aquilo que eu vejo de melhor nos cursos que eu faço. É lógico, para que eu, numa ocasião oportuna, eu utilize a palavra correta, utilize o tempo necessário. A questão do tempo, por exemplo, num vídeo não pode durar muito, fica muito maçante, não pode durar acima de 10 minutos. Olha aí, usei o né? Então veja que esse espaço de tempo que você tem aí para falar, às vezes não existe. É você que tem que criar esse tempo. É você que tem que ir à busca desse tempo.
para que você se desenvolva espontaneamente, trazendo, de uma certa forma, o seu conhecimento dentro de um mundo diferente do seu. Uma outra pessoa que não é advogado ou que não é engenheiro não vive o seu mundo, não sabe como ele é, não tem a visão do seu mundo. Então, quando você fala alguma coisa do seu mundo, você não precisa ir tão profundamente naquele assunto, porque essa pessoa é leiga. Essa pessoa não tem o conhecimento da engenharia que você tem, da medicina que você tem, da enfermagem, do esporte, mesmo tendo aí na sociedade, né, umas centenas e milhares de técnicos de futebol, mas não são todos que têm o conhecimento técnico que você tem como técnico de futebol, que você tem como professor de educação física, que você tem como advogado. Essas pessoas são leigas. Se de alguma forma esse assunto chegou até essa pessoa, se essa pessoa parou para ouvir aquilo que você está dizendo, é porque ela não tem conhecimento daquilo. É porque ela não tem um conhecimento aprofundado daquilo. Então, você pode falar sem ir muito a fundo no assunto, a não ser quando seja uma palestra específica para uma área específica. Por exemplo, advogado que vai falar para estudantes de direito, advogado que vai falar para advogado, advogado que vai dar aula em pós-graduação, advogado que vai dar aula em graduação. Aí você precisa se aprofundar, porque aquelas pessoas já estão no nível elevado. Então você precisa ter um conhecimento técnico, usar palavras técnicas específicas nesse sentido. Ou seja, meu amigo, feito é melhor do que perfeito. Pratique todos os dias. Detalhe, não esqueça de praticar também com o lápis, ou melhor dizendo, não esqueça de fazer leituras diárias com o lápis ou a caneta na boca. Assim, para você exercitar todos os músculos da sua face. Agora, ficou mais ou menos perfeito? Ou apenas ficou feito? Um abraço, até a próxima.